Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, no meu coração, nos nossos corações agora e para todo sempre. Assim seja. Amém. A mensagem que eu lhe trago hoje é uma poderosa mensagem que nós vamos buscá-la no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo a partir do 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, nós temos aqui o quadro de Jesus, que havia atendido as multidões, e ele então disse para os seus discípulos: Vamos para outra margem do lago de Genezaré. E eles então, despedindo as multidões, saíram nos barcos em direção à outra margem do lago de Genezaré. E muita gente foi em vários barquinhos, foram acompanhando Jesus. Mas no meio do caminho, uma grande tempestade se levantou naquele mar. Eu gostaria de dizer para vocês que o mar da Galileia, ele tem o nome de Mar da Galileia, porque ele é realmente um grande lago, digamos assim. Ele tem cerca de 40 quilômetros de extensão e tem a sua margem maior 11 quilômetros de largura. Então é essa a dimensão do lago de Genezaré. São 11 quilômetros de comprimento, aliás, 11 quilômetros de largura por 40 quilômetros de comprimento. É interessante que neste lago, o Rio Jordão deságua deste lago. E o Rio Jordão nasce num outro lago, que chama-se o Mar Morto. E o Rio Jordão, então, ele atravessa, numa distância mais ou menos de 100 metros, de 100 quilômetros, em linha reta, o Rio Jordão faz 370 quilômetros de curvas para chegar até o lago de Genezaré. E ali tem um processo muito interessante, que é o processo da evaporação das águas do mar de Genezaré, que em nuvem, tangidas pelo vento, vêm e despejam suas águas no Mar Morto, que por sua vez faz sair o Rio Jordão, que ao chegar ao lago de Genezaré, tem as suas águas outra vez erguidas às nuvens pelo sistema de evaporação, o vento tange de novo sobre o mar, e assim fica se fazendo este círculo. E o Rio Jordão é um rio que nasce num lago e morre no outro. E no meio desse lago, de 40 quilômetros de extensão por 11 de largura, deu-se uma tremenda tempestade, uma grande tempestade. E Jesus dormia tranquilamente na popa do navio, do barco. Dormia tranquilamente, porque o Senhor Jesus tem confiança, tem fé, não tem medo de nada. Ele pode arrostar todas as coisas, que ele vencerá todas as coisas. Então o Senhor Jesus dormia tranquilamente. E os apóstolos, lidando naquela tempestade, para segurar o barco, para não deixar o barco afundar. Mas naquela altura, grande quantidade de água já estava enchendo o barco, e o barco estava prestes, mas prestes mesmo, a ir a pique. E Jesus dormindo, Jesus tranquilo, Jesus sossegado, porque Jesus nunca é vencido por nada. Jesus não tem medo de coisa nenhuma, porque nenhuma tempestade, nenhuma ação demoníaca, nada, mas nada mesmo, é capaz de derrotar o Senhor Jesus. E
E os apóstolos correram e disseram a Jesus: Senhor, Senhor, acorda! Será que o Senhor não se incomoda de nós estarmos perecendo? Mas vejam que pergunta, vejam que acusação os apóstolos fizeram a Jesus. Senhor, tu estás dormindo? E será que o Senhor não se incomoda de nós irmos a pique? Será que o Senhor não se incomoda de nós afundarmos? Essa pergunta eu digo que é uma pergunta ignorante, uma pergunta tonta. Por quê? Porque quando a gente tem Jesus no nosso barco, que quando a gente tem Jesus conosco e temos fé nele e acreditamos nele, não existe hipótese do nosso barco ir a fundo. Não existe hipótese de nós sermos derrotados. Não existe hipótese do demônio vencer na nossa vida. Por quê? Porque se nós carregarmos o Senhor Jesus no nosso barco, se nós colocarmos o Senhor Jesus conosco, não há hipótese, não há possibilidade de acontecer qualquer mal conosco, do demônio vencer qualquer coisa na nossa vida. Isto porque, se nós colocarmos o Senhor Jesus no nosso coração, o que está escrito em livro de João? Se você obedecer ao meu mandamento, se você seguir e guardar o meu mandamento e seguir a minha escritura, está escrito naquele livro, você me ama. E se você me amar, eu e o Pai e o Espírito Santo também o amaremos e viremos até você e nos manifestar-nos-emos em você. Ora, se eu tenho Cristo no meu coração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de mim, e eles se manifestam na minha vida, a única manifestação que eu posso admitir que venha do Senhor Jesus, que venha do Pai, que venha do Espírito Santo, é a manifestação de bem, é a manifestação de bom, é a manifestação de alegria, de satisfação, é a manifestação de aprazimento, porque outra manifestação não pode vir de Jesus. E se ele está no meu coração, se ele está no meu barco, se ele está comigo, a única manifestação que pode vir é a manifestação de júbilo, de alegria, manifestação de bonança, manifestação excelente. Por quê? Porque a vontade de Deus, meu irmão, ela é boa, agradável e perfeita. Tudo que não for bom, tudo que não for agradável, tudo que não for perfeito, meu irmão e minha irmã, não vem do Senhor Jesus. Vem do Satanás, vem do demônio, vem do cão, e ele sempre, quando faz as coisas ruins, ele nos aponta para Cristo, dizendo que foi Deus que fez. Quando você coloca o Senhor Jesus no seu barco, você pode ficar tranquilo, que nada lhe acontecerá. Nada lhe acontecerá de mal, porque o Senhor Jesus está no teu barco. Mas vamos ver qual foi a expressão do Senhor Jesus quando ele foi acordado no meio daquela tempestade. Ele simplesmente se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e na mesma hora o mar se acalmou, o vento sossegou, porque ele disse só duas palavras. Acalma-te, mar. Emudece, vento. Só duas palavras Jesus disse. Acalma-te, mar. Emudece, vento. Na mesma hora, tudo voltou ao seu normal.